A águia e o vento, parte 4. Você sabia que as asas da águia são desproporcionais ao tamanho do seu corpo? Sim. Mas por que isto? A resposta é: em tudo Deus tem um propósito. E hoje nós vamos falar a respeito de ministério. A águia, pelo fato de fazer voos muito altos e longos, elas não poderiam rufar, né? As asas como o beija-flor, que bate velozmente. Porque a águia se cansaria muito e não poderia ficar no ar por muito tempo. É por isso que ela precisa de asas grandes e fortes. O propósito de Deus é lindo. Assim, quando a águia voa às maiores alturas, simplesmente abre suas asas e, planando, deixa que a força do vento a carregue. Se quiséssemos alcançar voos altos e longos, não poderíamos voar na nossa própria força, porque assim ficaríamos fatigados, estafados, faríamos muitos ruídos e por fim jamais conseguiríamos. Se queremos atingir as alturas da comunhão com Deus, precisamos voar na força do vento do Espírito, guiado pelo vento e voar na direção do vento, conforme o próprio Senhor disse a Nicodemos, lá em João 3,8, quando diz assim, ó, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito de Deus é quem norteia a direção do vento. Essas asas desproporcionais me faz lembrar de episódios com pessoas que achavam que a força dele é que resolveria. Lembra quando a passagem, né? Quando Samuel, o profeta, chega à casa de Jessé e fala assim: olha, o Senhor mandou escolher um rei ungido. Eu vou ungir alguém aqui hoje na tua casa. Mais do que depressa, o pai faz passar seus filhos robustos, homens valentes, fortes, altos. E aí Samuel olha de um por um. Ele olha e ele não encontra o ungido de Deus. Ele volta os olhos, mas ele era um profeta escolhido, separado por Deus. Um homem que era como o vento, que não sabia de onde vinha nem para onde ia. Ele só sabia que Deus o conduzia, estava na direção de Deus. Assim era Samuel. E agora, de repente, ele passa o seu olhar nos filhos de Jessé e não encontra o escolhido. Mas eles tinham postura, eles tinham o corpo, que o físico deles dava para entender que dava para ser rei. Mas não foram escolhidos. O que eu quero dizer é que a águia e o vento, por quê? Porque a águia, se ela tivesse asinhas de beija-flor, ela não poderia ir às alturas. Ela não poderia rasgar o vento. Ela não poderia combater ao vento. E ela não poderia ser levada ao mesmo tempo pelo vento. Mas Deus lhe deu asas gigantescas para que ela pudesse voar alto.
naquela família de Jessé, havia um menor que estava pastoreando ovelhas no campo. Aquele menor da casa se tornou gigante, porque ele matou o gigante. Nenhum daqueles grandes filhos de Jessé, com corpo físico tratados como diz hoje o pessoal, não tem histórias na Bíblia que diz que um deles sequer vencer um leão na unha, na garra, vencer um urso na garra e tantos outros que atacaram ovelhas. Mas diz que o pequeno, por nome Davi, venceu. Ele mesmo diz, ele mesmo pronuncia. Davi era como o vento de Deus, o vento do Espírito, que fica ali para trabalhar pelo reino. Ele venceu o leão, venceu o urso, ele venceu o gigante, ele deu conta de vencer. Tamanho desproporcional, mas ele venceu. Assim, aquele que tem ministério, para ter ministério não precisa ser pequenino e nem grande. Não precisa ter 2 metros de altura, 1,80 m, ou falar vários idiomas, ou saber tudo sobre teologia. Quando fala assim, mas eu também não gosto de teologia. Não, gente, teologia é estudo de Deus, a respeito de Deus. Mas o que eu quero dizer é que não precisa saber tantas, glória a Deus. Se você puder buscar conhecimento, busque. Mas o Senhor não está procurando quem é formado, quem fala em vários idiomas para ele usar, não. Glória a Deus se você pode ser assim, se você tem essa condição. Mas ele está dizendo o seguinte, que ele pode usar pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever. Os meus pais, que o Senhor já recolheu há quase 10 anos atrás, recolheu minha mãe, recolheu meu pai. Nós somos família de 12 filhos. Eles não sabiam ler nem escrever. Mal assinavam o nome. Mal assinava o nome. Mas eu vou dizer uma coisa. Eles não sabiam nada, mas eles conheciam a palavra. Eles conheciam e um pouquinho que conseguiu entrar no Mobral e conseguiu fazer a leitura da Bíblia, eles sabiam pregar a palavra e eles conduziram os filhos à casa do Senhor e nos criaram na casa do Senhor. E ganharam almas para o Senhor. E ajudaram o tempo todo, enquanto estiveram aqui sobre a terra, fazendo a obra do Senhor e defendendo o nome de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é que estamos preocupados em saber demais e o nosso ministério frutífero de dons, cheios de dons que é para ser, está ficando em segundos planos. E o Senhor quer que venhamos, como ministros da palavra do Senhor, a termos o fruto maravilhoso do Espírito Santo, do Senhor, e os dons, e buscai com zelo os melhores. Diligentemente, o tempo todo, Senhor, eu quero dom. Senhor, me ajuda a preparar, santificar a minha vida. Eu tenho um ministério e eu sei que o ministério do Senhor é lindo na minha vida e eu quero rechear esse ministério com dons do Senhor. Então traz para mim. E busque, clame.
porque as nossas asas no Espírito Santo têm que ser grandes. Grandes, ou não vamos sobrevoar as alturas das dimensões ministeriais. Ou tenhamos asas grandes, ou ficaremos como beija-flor, beijando as flores. Beija aqui, beija-flor, e bate asas, bate velozmente, cada um com a sua tarefa. Mas o beija-flor não consegue voar às alturas. Ele morre. Mas a águia consegue. Ela consegue porque tem asas grandes. Você tem ministério. Parou por quê? Como diz a canção, quem mandou largar a rede? Quem lança a mão no arado não deve jamais olhar para trás. Não deve parar. E se você acaso, você está ouvindo aí este áudio ou assistindo aí o vídeo dessa estrada da fé que fiz entre Anápolis e Gameleira, cheguei lá numa fazenda e fui esse pôr do sol lindo, maravilhoso, fui fazer essa filmagem. Estou editando ela com palavras que o Senhor manda ali entregar direto ao seu coração. Se você está desviado, volte correndo. Você tem um ministério a zelar. O Senhor não chama crente em vão. Você tem um ministério. O Senhor levantou você com um grande e forte ministério. Você tem que zelar por ele. E se você já está zelando, zele mais. Faça aliança com o Senhor de buscar muito mais, de voar muito mais nas asas do Espírito, cuidar do teu ministério. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui de algo que não deveria, mas é como revólver, qualquer arma de fogo. Se o policial vai usá-la e ela está descarregada, não tem balas nela, ele vai prender o assaltante. Do que vai adiantar esta arma se ela estiver descarregada? Ela não tem munição. Por isso eles põem ali a munição, carregam as armas. Assim são os soldados do Senhor. Tem que ter munição espiritual para o seu ministério. Quantas são as vezes que você tem tirado para consagrar a sua vida para a edificação, expansão do seu ministério? Você precisa de expandir nas asas do Espírito. Fica aí esta palavra, este conselho de uma mulher cristã que está aqui como serva do Espírito Santo entregando o recado dele. A você que tem ministério, cuide do seu ministério. Se alguém te chamar de fanático ou fanática, ignore isso, não responda, apenas ore com amor por esta vida, para que essa vida venha se converter. Mas você ponha o teu ministério em prática, porque Deus vai requerer. Esse arado é valioso e o Senhor pôs na tua mão. Não olhes para trás quando está arando a terra, porque esta terra você precisa de arar ela, plantar a semente e fazer a colheita. Meu forte abraço, aqui é a missionária Rosa Dias. Se inscreva neste canal, pode crer, eu estou orando pelos meus inscritos e o Senhor tem me ouvido e eu tenho tido testemunho. Divulgue, compartilhe.